Olá! Eu acho que você já se perguntou, eu estou no lugar errado, eu estou na área errada, assim nunca eu vou ser promovida para uma posição de diretoria. E bem, eu trabalhei no departamento, na área mais odiada da empresa, mas isso forjou, isso estruturou a executiva que há em mim. Eu trabalhava no departamento da qualidade e uma das minhas atribuições mais importantes era levantar as informações do que não estava ok, do que precisava ser melhorado. E eu falava de coisas que ninguém queria ouvir. Mas qual é o grande problema do microgerenciamento? É que ele afeta basicamente o recurso mais escasso que os seres humanos possuem, que é o tempo. O nosso tempo é muito valioso porque ele é muito escasso. O dia tem 24 horas por dia e não tem o que a gente possa fazer para aumentar essa quantidade de horas, né? A gente vai ter sempre 24, ficando em cópia de todos os e-mails, participando de todos os grupos. Essa é a melhor forma de você enlouquecer. A melhor forma de aumentar a produtividade é simplificar. É começar a tirar tudo que não está trazendo valor. Ouvir os colaboradores sobre o dia a dia do trabalho, fatores que podem ser realmente eliminados. A gente sempre tem ali oportunidades de enxugar, de melhorar, de mudar a forma como se faz para fazer mais dentro dos recursos existentes. Certamente, quando a gente ataca problemas, quando a gente ajuda as pessoas a encontrar soluções, a gente começa a ter melhor produtividade, mais resultados e estará certamente construindo uma equipe de alto desempenho e de alta qualidade. Salve esse vídeo para depois você refletir sobre o que você pode estar fazendo dentro da sua área para garantir aí uma economia de energia, economia de tempo para você e para a sua equipe. Por fim, eu vou falar uma frase um aprendizado importantíssimo da qualidade que eu tive na qualidade, que é a frase que é: tudo que é medido é melhorado. Então, se a gente não mede, a gente não gerencia, se a gente não gerencia, a gente não pode melhorar. Então, é esse o efeito. Tudo que é medido é melhorado. Porque quando a gente sabe, quando a gente entende, a gente pode empreender as ações para corrigir as falhas, corrigir os erros, corrigir o retrabalho, corrigir aí o desperdício. Outro dia eu estava numa reunião numa empresa e as pessoas diziam que elas andavam muito angustiadas antes porque elas elas achavam um monte de coisa, né? Elas estavam trabalhando muito à base do achismo e que quando contrataram um profissional que conseguiu reunir os dados e as informações, organizar numa planilha, e aquilo foi como uma iluminação. Eles começaram a gerir a empresa de uma forma mais clara, mais iluminada e obviamente, tomar decisões mais precisas. Quando a gente baseia as nossas decisões, né, em fatos e dados, a gente abandona o achismo, a gente abandona as opiniões e a gente sofre menos. E isso é muito bom, porque o sofrimento ele rouba energia e rouba o nosso tempo. Agora não adianta a gente pegar, começar a organizar os dados, montar uma planilha, como deve ser, e não analisar esses dados de forma sistemática, não fazer um acompanhamento dessas informações ao longo do tempo para verificar
efeitos causais, o que gera isso aqui, o que ajuda a solucionar aquele ponto ali. Então, tem um trabalho em cima do dado, né? A gente só transforma dado em informação colocando conhecimento, e o conhecimento vem pela análise, pela discussão. Então, se você está querendo começar a sair aí do escuro, a trabalhar de uma forma iluminada, pega os dados que você já tem, começa a olhar esses dados, a qualidade desses dados, monta uma planilha simples, vai colocando esses dados todo mês para fazer o acompanhamento e começa a analisar, avaliar e tomar decisões, a fazer as mudanças necessárias para você conseguir aí empreender um desenvolvimento na sua área, que é isso que a gente quer, né? Que a área se desenvolva para aumentar a produtividade, para melhorar os resultados, e com isso a gente melhora a vida das pessoas. Toda a equipe fica mais feliz, e a equipe mais feliz fica mais motivada e gera ainda melhores resultados. Um grande erro aqui é querer começar de uma forma suntuosa, né? Levantando todas as informações que faltam, fazendo pesquisas extensas. Isso vai impedir que você possa estar fazendo uma análise preciosa com o que você já possui. E a gente já viu, né, que a melhoria contínua é isso. Pequenos passos, pequenas gotas aí de soluções que vão fazendo mudanças poderosas na sua área. Marca aí a pessoa que está precisando ouvir isso, que ainda não conseguiu iluminar o seu trabalho. Essas são 4 grandes lições da qualidade que ampliam a capacidade de gestão e de produção de resultados, o que pavimenta o caminho da sua promoção. Agora me conta aqui nos comentários o que você já usa dessas ideias aí, desses ensinamentos da qualidade, e o que você pretende começar a usar para iniciar a sua estrada da promoção. Se esse vídeo conseguiu contribuir para te ajudar a entender um pouquinho mais de gestão, dá o seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar também. E como é que era esse mundo lá fora, né? Como é que era o ambiente em que a empresa estava atuando? O ambiente era de muitas crises mundiais, dentro do Brasil uma inflação galopante e de inúmeros programas do governo que levavam a nada, né? Que não eram frutíferos, que não geravam aí as soluções, não traziam as soluções esperadas. E dentro das empresas, um mundo de escassez de hardware, escassez de software, escassez no sentido das soluções, das possibilidades de soluções. Óbvio que aquele mundo externo, né, que era tão intenso em termos de dificuldades que ele trazia, de mudanças necessárias, tornavam a operação realmente mais difícil, mais complexa, mais complicada. Então, gerenciar a qualidade era meio ser bombeira e vilã ao mesmo tempo, porque a gente conseguia apontar riscos, né, de problemas, de incêndios, e eu era condenada justamente porque fazia isso. Por isso fazia muito sentido a pergunta que as pessoas se faziam, e óbvio que verbalizavam sempre com muita cautela, de uma forma menos direta, mas a pergunta era essa, né? Por que um departamento de garantia da qualidade para fazer análises, né? Um departamento meio, se é lá a operação da empresa que está precisando de recursos? Então, eu como gerente de um departamento que não deveria existir e com um papel meio complexo, tinha que encontrar soluções de uma forma, usar competências para que
essas dificuldades fossem vencidas, né? Era um grande desafio realmente implantar, estruturar o que a gente vivia no departamento. Então, a gente pode dizer que eu estava na área errada no tocante aí a possibilidades de promoção. Ainda mais se a gente considerar que essa área, quando eu iniciei, ela tinha um diretor, mas rapidamente foi feita uma reestruturação e não havia mais a figura do diretor, né? Eu trabalhava aí direto com a presidência, mas não tinha a próxima etapa, né? Que é a etapa do nível de diretoria. Então, realmente, a promoção era muito mais difícil. Então, é isso. Com tudo difícil que estava relacionado aí a trabalhar nesse departamento, sem dúvida, foi o desafio que forjou a executiva que há em mim, né? Que fez com que eu conseguisse depois, não só pela primeira vez assumir posições executivas, mas estar preparada em outros desafios a evoluir e assumir posições executivas em outras empresas e relativas a outros desafios, né? Por quê? Porque o desafio da qualidade me forçou a usar as competências de uma líder e também as competências de uma gestora. Eu aprendi muito sobre gestão na área de qualidade. E esse aprendizado, uma parte desse aprendizado, eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, que diz respeito a quatro grandes aprendizados da qualidade, que a qualidade trouxe para mim. E aí o último porquê peraí, mas por que a liderança está tão assoberbada, tão atarefada, que não cumpre aí um grande desafio, uma grande razão da existência de uma liderança, que é capacitar e treinar a sua equipe? Porque a liderança está presa na operação, resolvendo os problemas que surgem porque as pessoas não estão fazendo certo da primeira vez. E o que a gente aprende com essa historinha? Que se a gente não chega à causa raiz dos problemas, a gente não vai conseguir resolver e a liderança vai continuar presa lá na operação para resolver os problemas que não fazer certo da primeira vez gera. Então, fazer certo da primeira vez é resultado de boa gestão. O círculo vicioso, então, só será rompido se a gente atacar a causa raiz, que é capacitar, ouvir mais o colaborador, testar, capacitar esse colaborador para que a liderança aí passe a ter tempo para melhorar, né? Para cumprir o papel de melhoria e de desenvolvimento da área. Se você tem aí aquela amiga gestora que está precisando sair desse círculo vicioso, manda esse vídeo para esclarecer para ela. Fez sentido para você? Se fez sentido, manda também para aquela sua amiga, aquela gestora que está precisando sair do círculo vicioso na vida dela. O segundo grande aprendizado, né, de trabalhar na qualidade diz respeito a uma frase aí que a gente escuta muito e que ela é uma sabedoria popular, né, que em time que está ganhando a gente não mexe. Pois trabalhar na qualidade mostra pra gente que para manter o time ganhando, a gente precisa mexer o tempo todo. Mas uma grande coisa que você como gestor pode fazer para melhorar a produtividade é entrar em guerra contra o erro, o desperdício e o retrabalho. Então, estar atento para tudo que acontece dentro da área que podem gerar erro, pode gerar desperdício e pode gerar retrabalho. E essas opções, elas acabam estando interligadas também. É uma oportunidade muito grande de melhorar a produtividade, é atacar individualmente e em conjunto esses grandes problemas que todas as áreas enfrentam. Então eu vou começar de uma forma bem prática, compartilhando com vocês uma técnica
muito fácil, muito simples, que a gente pode usar em qualquer situação que a gente esteja aí do trabalho, como qualquer área que a gente trabalhe, que diz respeito à técnica dos 5 porquês, que ajuda a gente a chegar, né, na causa raiz dos problemas. Porque um dos grandes desafios que a gente enfrenta é realmente entender o que está acontecendo, porque se a gente não entende, se a gente não chega lá no âmago da questão, a nossa solução não vai conseguir trazer aí os benefícios esperados. A gente não vai ter o resultado que a gente precisa ter. Então, muitas vezes a gente falha porque a gente traduz o problema de uma forma equivocada e entrega uma solução que não vai resolver o problema real, vai resolver esse problema que não é o problema completo, ou não é o problema existente, e a gente vai continuar tendo aí que lidar com dificuldades, com erros, retrabalho e custo, né? E essa técnica, por exemplo, eu vou associar aqui a um outro grande aprendizado da qualidade, que é qualidade é fazer certo da primeira vez. Claro que existem muitos conceitos de qualidade, garantia de qualidade, de controle de qualidade, os melhores estão voltados aí para o cliente. Mas esse é um conceito poderoso, porque no frigir dos ovos ele chega no cliente, né? Porque quando a gente não faz certo da primeira vez, a gente corre um risco muito grande de chegar a uma solução errada para o cliente. E aí a gente tem que resolver e a gente perde muito ponto, né? Quando a gente não atinge a expectativa do cliente, a gente perde muito ponto e pode até perder o cliente, o que é muito pior. Então, vamos voltar a fazer certo na primeira vez. Vamos usar a técnica dos 5 porquês, né? Se a gente for perguntar para os gestores, né, por que não fazem certo da primeira vez? A resposta bate-pronto é porque não estão comprometidos ou porque não querem fazer, né, querem causar problemas. Pode até ser, mas na maior parte das vezes, e aí eu estou falando de vida real, vida que eu, como garantia da qualidade, ia investigar, o que a gente descobria na essência junto aos colaboradores é que as pessoas não faziam certo da primeira vez, e um dos grandes motivos era porque elas não sabiam. Mas se elas não sabiam, segundo porquê, por que elas não foram treinadas para fazer? Porque elas diziam que sabiam. Mas por que então a liderança não testou, né, para ver o terceiro porquê? Por que não testou para ver se realmente a pessoa sabia fazer? Porque a pessoa tinha lá um currículo, uma experiência, e a liderança estava muito assoberbada lá com diversas atividades e acreditou que a pessoa realmente sabia, esperava, né? Ela realmente esperava muito, desejava muito que a pessoa soubesse fazer e já saísse tocando. E mexer no time pode significar perder um colaborador, né? Um bom colaborador, um colaborador de bom desempenho para uma outra área da empresa, por exemplo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, um colaborador que era muito bom, que entregava e que ajudava aí até a capacitar outros, receber convites ou participar de processos internos e, obviamente, ser o escolhido para um novo desafio numa nova área. E o que a gente, né, tem que entender que é duro e difícil, né, perder um excelente colaborador, mas a gente ganha aí muitas vezes aliados numa outra área e esse colaborador passa a ser meio que um adido que cuida, né, de alguns dos interesses, porque entende como funciona, como é que é o outro lado, que é o lado da área que ele deixou, então ele contribui efetivamente para a melhoria aí
do relacionamento entre as áreas e para a melhoria do processo como um todo. Então, esse é um exemplo simples de como a gente tem que aprender a lidar com mudanças, né, no time e que vão promover aí uma melhoria nos resultados da área como um todo. É difícil, não é fácil, mas faz parte do processo de desenvolvimento, porque o mundo muda, a empresa muda, as pessoas mudam e a gente muda também, e com isso a gente vai evoluindo. Esse ponto é o ponto da tal da melhoria contínua, né? Que a gente vai o tempo todo aí diante de novos desafios, de novos problemas, de novas necessidades, a gente vai tendo aí que aplicar o nosso conhecimento para as soluções. Em time que está ganhando, a gente mexe sim, porque a gente precisa evoluir da mesma forma que a empresa e o mundo estão precisando evoluir ou estão evoluindo, né? O terceiro aprendizado da qualidade, que é muito importante, tem a ver com o papel, né, do gestor, do gerente da área, que é um papel muito relevante, que tem a ver com administrar os recursos escassos, né? Um grande desafio do dia a dia de qualquer organização, do gerente, é a administração dos recursos escassos. São recursos humanos, né? São recursos materiais, recursos financeiros, sempre está escasso, sempre está abaixo aí. A gente quer fazer investimentos e não consegue, a gente quer comprar equipamentos e não tem verba, a gente quer contratar pessoas e está fora do orçamento, ou não tem nem espaço físico para colocar essas pessoas, então a gente está sempre aí tendo que gerenciar os recursos escassos. E muita gente acredita que a melhor forma de gerenciar recursos escassos é através do microgerenciamento. Então, como é que a gente melhora aí essa questão da escassez dos recursos? Aumentando a produtividade. E a gente não aumenta a produtividade tomando conta de cada detalhe, pressionando mais, acompanhando o passo a passo. E aí, como aumentar a produtividade?